quero te convidar a abrir a palavra de Deus comigo no Evangelho de Lucas, no capítulo 1, versículo 26. Evangelho de Lucas, capítulo 1, versículo 26. Hoje é dia das mães e é uma alegria poder cumprimentá-las e dizer o quão importante vocês são. Dizer que mãe é importante, aliás, é uma coisa redundante, né? Nós simplesmente não estaríamos aqui sem vocês, só isso, nem existiríamos. Então, toda a minha admiração, toda a minha reverência a todas as mamães, em especial a mamãe mais nova da igreja, a Cris, que é mãe há apenas 2 meses e um pouquinho e está se saindo super bem, é uma super mãe para o Estevão. Então, meu amor, eu te amo. Seja bem-vinda ao clube das mamães aí desse mundão, tá bom? Vamos abrir a Bíblia? Lucas 1, 26. E não posso deixar de fazer referência à minha mãe, que depois ela assiste e me der bronca se eu não falar dela, e a minha avó, que nos mandou esse vídeo que você assistiu há pouco, cumprimentando as nossas mamães. Minha avó é extraordinária, a pastora Olívia. E diz que vó é mãe 2 vezes, né? Então, mas vamos lá, Lucas, capítulo 1, versículo 26. No 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, a uma virgem prometida em casamento a um certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. O anjo, aproximando-se dela, disse: "Alegra-te, agraciada, o Senhor está com você." Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo disse: "Não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz a um filho, e lhe porá o nome de Jesus. Ele será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para todo sempre sobre o seu povo, sobre o povo de Jacó. O seu reino jamais terá fim." E perguntou Maria ao anjo: "Como isso vai acontecer se eu sou virgem?" O anjo respondeu: "O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo Filho de Deus. Também Isabel, sua parenta, terá um filho na velhice. Aquela que diziam ser estéril já está em seu 6º mês de gestação, pois nada é impossível para Deus." E respondeu Maria: "Sou serva do Senhor, e que aconteça comigo, conforme a tua palavra." Então o anjo a deixou. Vamos orar? Pai amado, que o teu Santo Espírito, esse fôlego de vida que mantém a nossa existência, fale conosco nesse momento, Senhor. Em nome de Jesus. Amém. Maria, a mãe de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Às vezes a gente no meio evangélico temos assim um certo receio de falar de Maria. Talvez pela doutrina da Mariologia tão forte no ambiente católico romano. Mas não devemos ter esse receio, não. Maria, de fato, foi uma mulher muitíssimo especial na história. Foi a mulher que carregou dentro de si, no seu ventre, no seu útero, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é por isso que o anjo enviado por Deus a chama de agraciada, numa outra tradução bendita, numa outra tradução feliz, porque essa era uma dádiva de Deus realmente, ser a mãe do Salvador. Isso é único na história da humanidade. É a semente da mulher. Maria, ela cumpre na vida dela aquela promessa lá do Gênesis, quando o Senhor diz que a semente da mulher pisaria a cabeça da serpente. É interessante porque não há semente do homem. O homem, nesse caso, não foi usado por Deus, e sim a mulher. Para aqueles que leem a Bíblia de forma machista, não encontram respaldo, e especialmente no Novo Testamento.
Porque a semente da mulher, tão somente da mulher, é que é a geradora do Salvador. Não há semente de José nesse caso. É a semente de Maria, dada pelo Espírito Santo de Deus. Agora, é lógico que uma saudação e uma mensagem dessa causa perturbação. Por quê? Porque Maria é uma adolescente. Maria, quando recebe essa mensagem, tem possivelmente entre 13 e 16 anos. Ela já ia casar, mas era a idade com que se casava à época. E ela recebe essa mensagem com muito temor, tanto que ela pergunta, como é que eu vou engravidar? Por quê? Porque ela podia ser morta, podia ser apedrejada, se fosse descoberto, ou se tivessem a ideia de que ela adulterou, de que ela se relacionou sexualmente antes do seu casamento. Seria um constrangimento e uma vergonha para sua família, passível inclusive de apedrejamento e morte. Ela fica assustadíssima com isso. Tanto que depois o anjo tem também que falar com José, para que José a assumisse ainda gestante, naquela condição, sabendo que não era fruto de uma traição, de um pecado, e sim da própria graça de Deus por meio da semente da mulher. Ela fica perturbada, mas ela confia. Mas ela escuta o anjo. E o anjo diz, não tenha medo. Fica calma, Maria. Você foi agraciada, você dará à luz a Jesus, esse que vai assumir o trono de Davi. E ela fala, como é que acontecerá isso? O Espírito Santo virá com poder sobre você. É o Espírito Santo que a gente está conversando aqui nessa série. É sobre o Espírito Santo, que é esse fôlego da vida, e que aqui nesse caso, é esse Espírito Santo que visita Maria, e traz a ela e gera dentro dela essa nova vida. E que vida! A vida de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. E é assim que acontece. É assim que tem que acontecer com a nossa vida. Quando o Espírito Santo vem sobre nós, quando o Espírito Santo nos visita, quando a gente nasce de novo, quando a gente recebe o Espírito Santo dentro de nós necessariamente tem que ser um gerador de vida. Recentemente eu vi uma foto que rodou as redes sociais, do presidente da República com outras pessoas, e a placa que eles estavam segurando é CPF cancelado. O que quer dizer o CPF cancelado? Quer dizer pessoa morta, morreu, o CPF foi cancelado, deixou de existir. E era uma foto com muita alegria, era uma foto cheia de risos, para falar de um CPF cancelado, para falar de gente morta. Deixa eu te dizer, quando o Espírito Santo nos visita, não é para a morte. Quando o Espírito Santo nos visita, não é para celebrarmos a morte. Quando o Espírito Santo nos visita, não é para a gente achar que mais de 400 mil mortos pela Covid-19 é qualquer coisa. Quando o Espírito Santo nos visita, nos causa dor profunda olhar e ver as notícias de um homem que entra numa creche e mata 5 pessoas. Quando o Espírito Santo nos visita, não nos é aceitável, não nos cai bem. Aliás, tem que nos embrulhar o estômago. Quando a polícia sobe o morro e mata 24, 25 pessoas. Nós não celebramos a morte. Nós não nos alegramos com a morte. A gente não comemora CPFs cancelados. A gente não olha para o cemitério para bater palma e dizer que bom que estão morrendo. Não, longe de nós. O Espírito Santo do qual a gente está falando aqui, o Espírito Santo que visitou Maria, o Espírito Santo que habita em nós,
O Espírito Santo que transforma a nossa vida, que dá um novo sentido para ela, um novo significado. Esse Espírito Santo é o gerador de vida. O Espírito Santo de Deus é e tem que ser gerador de vida. E um gerador de vida, ele vai na contramão da morte. E esse é o nosso papel como igreja. Nós andamos na direção da vida e enfrentamos e temos de nos posicionar contra a morte, todo tipo de morte. Eu lembro da ocasião da criação do Conselho Nacional de Juventude. Lá, o Conselho Nacional de Juventude foi criado em 2005. E a gente teve uma discussão porque nós tínhamos algumas cadeiras evangélicas nesse conselho. Juventude Batista Brasileira, Aliança Bíblica Universitária, Jovens com uma Missão, a JOCUM, e eu acho que a Visão Mundial, o Ministério de Política Pública de Juventude da Visão Mundial. E aí a gente parou para sentar e discutir com a secretária na época, se eu não me engano, a Regina, e a gente estava discutindo a respeito de qual seria a nossa pauta. Uma vez que a gente tinha um movimento ali de juventude negra, que tinha uma pauta clara, contra o extermínio dos jovens negros das periferias do Brasil. Nós tínhamos ali a juventude feminista, que tinha também a sua pauta clara. Direitos iguais para homens e para mulheres, e uma série de outras coisas que o movimento feminista reivindica. Nós tínhamos ali também o movimento de juventude gay, juventude LGBT, que mais agora e tal. Também pela diversidade, igualdade e etc. E aí a pergunta para nós é, ok, e a juventude evangélica defende o quê? A juventude evangélica quer o quê na sua cadeira de assento nesse ministério, nesse Conselho Nacional? Que tipo de política pública a gente ia defender, a gente ia cobrar como parte integrante do conselho? E aí, o lugar que a gente chegou, a conclusão que nós chegamos é que nós íamos defender a vida. É que só faria sentido para nós, em termos bíblicos, em termos cristãos, sermos em defesa da vida. E aí, nessa defesa da vida, nós iríamos nos juntar com todos os outros movimentos. Se é um movimento em prol dos jovens negros da periferia, nós estamos juntos, porque era a defesa da vida. Se era direito das mulheres, das meninas, do movimento feminista, nós íamos lutar pela vida. É lógico que há uma divergência aí, por exemplo, na questão do aborto. E aí, possivelmente, nós iríamos tensionar, porque nós iríamos lutar pela vida. Nós iríamos lutar de mãos dadas com o movimento gay. Porque nós não acreditamos que os gays tenham que ser mortos, desrespeitados, apedrejados, esfaqueados, postos para fora por suas famílias. Nós iríamos lutar pela preservação da vida. E essa é a nossa posição. A posição evangélica, a posição política a partir do Evangelho, é uma posição em defesa da vida. E nesse sentido, contra todo tipo de morte. Nós acabamos de finalizar essa campanha de doação de cestas básicas. Isso é um movimento em defesa da vida. Porque sim, há quem morra de fome no nosso país. Sim, o Brasil, que tinha saído do mapa da miséria, voltou para ele. Sim, o nosso país tem gente que morre de fome. E quando a gente doa uma cesta básica, a gente está doando vida. Pelo menos algo que sustenta, basicamente por uns dias que seja, a vida, a dignidade humana, a sacralidade da vida humana. A gente acredita que é isso que o Espírito Santo faz com a gente. O Espírito Santo nos impele no caminho da vida. O Espírito Santo faz gerar e gestar dentro de nós esse espírito de vida
que precisa se posicionar contra a morte. Essa é a nossa posição. Jesus Cristo disse: eu vim para que vocês tenham vida e a tenham com abundância. É isso que a gente crê e a gente acredita nisso, não para meia dúzia de pessoas. A gente acredita numa vida abundante, não para algumas pessoas. Como se a vida abundante que Jesus promete fosse o privilégio de alguns. Não, nós queremos a vida abundante para todos. Nós queremos dignidade para todos, nós queremos comida para todos, nós queremos moradia para todos. Eu acabei de ir numa ocupação debaixo de um viaduto. Uma ocupação que, olhando de fora, você não acha que tem nada ali. E eu entrei nessa ocupação e tinha 100 barracos. 100 barracos debaixo do viaduto da Rude. Pelo menos 100 famílias. Mais ou menos 400 pessoas. Sabe o que é 400 pessoas morando debaixo de um viaduto? Um viaduto. 400 pessoas. Essa não é a vida que Jesus quer para essas pessoas. Eu tenho certeza. Essa não é a vida definitivamente que Deus quer para essas pessoas. Isso não é vida. Não é vida digna. E a gente precisa olhar para isso. A gente precisa se movimentar a respeito disso. A gente precisa se mobilizar a respeito disso. E dizer, e cobrar política pública de habitação, e cobrar dignidade de moradia para todos e todas. Não é possível pessoas morarem debaixo de viadutos. Não é possível pessoas morarem nas ruas. Não é possível pessoas morarem em lugares onde há esgoto a céu aberto. Não é possível. Não é digno. Não é vida plena. Não é vida abundante. E a gente precisa se colocar à disposição para ser usado por Deus para essas coisas. Eu li um texto anterior, fiz referência a outro texto dos evangelhos, diante da multidão com fome, e os discípulos dizem: como é que a gente vai dar de comer para essa multidão? Jesus diz: dá-lhe vós mesmo de comer. Dá-lhe vós mesmo de comer. É verdade, quando nós temos o Espírito Santo, nós podemos ser a resposta da nossa própria oração, e nós podemos ser a resposta da oração dessas pessoas. Se existe uma esperança nesse mundo, essa esperança é a igreja, portadora do Espírito Santo de Deus, que gera vida, e essa vida transborda e tem que transbordar para fora de nós, alcançando o máximo de outras vidas possível. E é isso que nós queremos, expulsar o espírito de morte e tudo aquilo que simboliza a morte, e levar vida para as pessoas. E é verdade que, tal qual Maria, nós devemos estar atentos à voz do anjo, à voz de Deus, à mensagem de Deus. Eu quero pedir a sua atenção para isso. Porque você só vai dar conta de gerar vida, você só vai dar conta de responder se você ouvir. Se você discernir, se você parar para prestar atenção no que Deus está fazendo no mundo e no que Deus quer fazer com você nesse mundo. Não é novidade, eu falei semana passada, nessa volta pós-Covid, uma das coisas que eu tenho pensado e eu quero insistir nisso com você é: qual é o propósito de vida seu? Nesse caso, nessa leitura, o que Deus, o que o anjo de Deus, o que a mensagem de Deus, o que os mensageiros de Deus, o que a palavra de Deus está dizendo para você fazer, para você se movimentar, para você se posicionar. O que Ele está dizendo para você? O que o Espírito Santo que habita em você está te falando? Lembre-se,
Na nossa fé, Deus não está fora, Deus está dentro. Na nossa fé, nós não ouvimos um Deus fora de nós, nós ouvimos um Deus que habita em nós. E a partir desse Deus que habita em você, a partir desse Espírito Santo que mora em você, a partir dessa palavra de Deus que a gente acabou de ler, o que Deus está te dizendo? Qual é a mensagem? Maria recebeu uma mensagem. Olha, você vai gerar o Salvador. Você vai dar o nome para ele de Jesus. Ele vai assumir o trono de Davi, o seu reino não vai ter fim. Essa foi a mensagem de Deus para Maria. E vou te dizer, ela ouviu e ela cumpriu. Ela carregou Jesus no ventre e estava com ele na cruz. Aliás, quando os discípulos correram, todos os homens machões, seguidores de Jesus, fugiram na crucificação. A mãe estava lá, porque a mãe sempre está, né? Até o fim. E a mãe estava lá, na beira da cruz. Ela ouviu e ela foi até o fim. Na responsabilidade de mãe que Deus deu a ela. Agora, qual é a responsabilidade que Deus está te dando? Qual é a voz de Deus aí? Para um pouquinho. Para um pouquinho depois dessa mensagem. Para um pouquinho para um momento silencioso. Para um pouquinho para ouvir a voz de Deus e discernir o que Deus está dizendo para você. Que tipo de morte você precisa enfrentar e que tipo de vida você precisa gerar. O que você precisa fazer para gerar mais vida onde você está? E o que você precisa fazer para enfrentar a morte onde você está? Para ir contra essa potestade maligna da morte que habita o nosso mundo e o nosso país. Como é que você vai gerar vida a partir da sua própria vida? Como é que você vai receber o Espírito Santo e vai gestar dentro de vocês a vida? E vai repartir, vai transbordar dessa vida que o Espírito Santo gera dentro de você. Você precisa discernir. A Maria, ela fica tentando discernir o que está acontecendo. E por fim, diante de tudo que ela ouve desse anjo, só tem uma resposta possível para quem é visitado pelo Espírito Santo, para quem recebe uma mensagem de Deus. E a resposta é o último versículo desse trecho que eu li, o versículo 38. Maria respondeu: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A única resposta possível para a visita do Espírito Santo, a única resposta possível para a mensagem de Deus, a única resposta possível para esse convite gerador de vida, para esse convite para a vida abundante do Senhor, para esse transbordar, porque ela gera uma vida e não gera uma vida para si, ela gera uma vida para o mundo, ela gera uma vida para salvar o mundo, ela gera uma vida para mudar o mundo. A única resposta possível é: sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A resposta não tem outra. Não tem outra resposta ao Espírito de Deus, senão: sou serva, sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. A resposta é a obediência, a resposta é sim, Senhor. A resposta é: ok, Senhor, me usa. Usa a minha vida, usa o meu ventre, usa meu útero, usa minhas mãos, usa a minha conta bancária, usa os meus dons, usa a minha mente, usa o meu coração, usa as minhas pernas, usa os meus braços, usa o meu abraço. Sou servo do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. É preciso ter coragem para responder dessa forma. É preciso ter coragem para você fazer essa oração de verdade. Sou servo
sou serva do Senhor, que aconteça comigo conforme a tua palavra. Portanto, a gente caminha para o final nessa santa expectativa. Primeiro, de que o Espírito do Senhor seja o gerador de vida em você. E se não for assim, desconfie de si mesmo e desconfie de que Espírito que habita em você. Aliás, tem uma história interessante também de quando os discípulos são recusados e são maltratados numa cidade. E aí eles dizem: Senhor, o Senhor quer que a gente mande descer fogo do céu e destrua essa cidade que nos rejeitou e que rejeitou a tua palavra? E o Senhor Jesus diz para eles: de que espírito vocês são? De que espírito vocês são? Que espírito é esse que quer destruir? Que espírito é esse que quer matar? Que espírito é esse que tem sede de vingança? Que espírito é esse que diante de uma rejeição quer matar o outro, quer eliminar o outro? Esse não é o Espírito Santo. Esse é o espírito do maligno que vem matar, roubar e destruir. Esse é um outro espírito. O Espírito Santo de Deus é um espírito gerador de vida. Então, primeiro, gere vida onde você estiver. Seja usado por Deus para isso. Discirna o que Deus quer de você, como Deus quer te usar. Tenha discernimento da voz de Deus. O que o Espírito Santo está dizendo? O que a palavra está te dizendo? E terceiro, que na verdade é uma conclusão. Diga sim, Senhor. Se você discerniu, se você sabe que o Espírito de Deus te chama para gerar vida, e você discerniu e está gerando essa vida, o final disso é só dizer: sim, Senhor. Sim, Senhor, me usa. Sim, Senhor, que aconteça comigo, com o meu corpo, com a minha mente, com a minha casa, com a minha família, conforme a tua palavra, conforme o teu chamado, conforme o teu propósito. Eu não tenho dúvidas de que você será muito feliz se você levar a sério o que Deus está te chamando para fazer. E se você assumir esse compromisso de gerar vida, tal qual o Espírito Santo gerou dentro de Maria. Que sejamos Maria nesse aspecto. Geradores de vida. Que dentro de nós multiplique e transborde vida para a glória de Deus, nosso Pai. Amém? Vamos orar? Pai bendito, muito obrigado. Muito obrigado pelo teu Santo Espírito que habita em nós e que gera vida a partir de nós. Que o Senhor nos dê discernimento de nosso chamado, de nossa vocação, de nosso propósito nesse mundo. E que o Senhor nos ensine a te obedecer. Sim, Senhor, que seja a nossa palavra, que seja o resultado da nossa vida, hoje e sempre, em nome de Jesus. Amém. Que Deus te abençoe, Deus te guarde, Deus proteja você, a sua casa e a sua família, e deixa Deus te usar.